Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação, irmão. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de luta e de trabalho. Mais um dia, irmão, né? Então hoje, irmão, nós vai falar sobre a origem da desobediência, onde tudo se desoriginou. A desobediência a Deus ali no Jardim do Éden, envolvendo os personagens Eva e Adão. E hoje o mal entrou na terra, no pecado, através desses dois personagens. E hoje ele se encontra ainda na terra, até hoje, né? A desobediência. E em grande escala, né? Em grande escala. Então, para desfazer esse espírito de desobediência, Jesus veio, né? Só que ele não ele derrotou ele, né? Mas ele não desfez esse espírito de desobediência na terra. Somente agora vai ser desfeito através da chegada do reino de Cristo. Porque Jesus, ele não veio como rei. Ele se estabeleceu como rei depois que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas ele veio como homem. Bom dia, meu patrão. Então, esse trabalho, que é a chegada do reino de Cristo, vai desfazer o espírito de desobediência. E deve ser desfeito através dos mesmos personagens, do homem e da mulher, de Adão e Eva. E hoje se encontra estabelecido na terra o espírito da desobediência, e a estratégia que eles usam para continuar enganando a humanidade é sempre as mesmas. É enganar a mulher para depois enganar o homem. Então, dessa maneira que se estabelece o espírito da desobediência. E como que é feito para ele enganar a mulher? Eu já falei aqui sobre isso. É as regras de dar direito para a mulher mais do que para o homem. E ela aceita essa regra. Ela é obrigada a aceitar, né, irmão? Porque não existe outra lei, né? Quer dizer, não existia, agora existe a lei incorruptível de Cristo com o espírito da obediência. Então agora chegou o espírito da obediência e ele vai se desfeito através dos mesmos personagens. É por isso, irmão, que eu tenho me aproximado das mulheres. Porque o espírito da desobediência, ele entrou através da serpente, que usou a Eva, até alcançar Adão. Então ele veio através da mulher, a desobediência. Então, como vai ser feito para desfazer esse espírito? Através da própria mulher. Bom, nós já temos esse espírito de obediência, contrário à desobediência.
Bom dia. Então, primeiro, eu vou me aproximar das mulheres para influenciar com esse espírito da obediência. Influenciar ela de alguma maneira. Porque hoje elas estão totalmente controladas por esse espírito de desobediência a Deus. Porque a estratégia que o inimigo usa é a mesma. Ele tem maior facilidade de enganar a mulher. E através da mulher ele chega nos lares e engana o homem. E enrola toda a família na confusão, na contenda, na discórdia. E como é feito essa regra para que a mulher seja usada para implantar o espírito da desobediência, inclusive da contenda e confusão nos lares? É uma parceria, é a mesma parceria que ocorreu ali na origem de tudo, irmão. O diabo, né, através dos reinos terrenos, com as suas leis corruptíveis, dá direito para a mulher mais do que para o homem, ela aceita. E aí eles fazem uma parceria. E aí, através dessa parceria, a contenda, a confusão, a discórdia entra nos lares e em todos os cantos, a desobediência. Então é dessa maneira que está funcionando. E que o espírito da desobediência ainda está operando com força sobre a terra. Então o que tem que ter feito aí? Eu tenho procurado me aproximar das mulheres para influenciar elas com esse outro espírito da obediência. Porque se entrou através dela a desobediência ao mundo, através dela também vai ser tirado esse espírito. Mas para que isso aconteça, elas têm que ser influenciadas por esse espírito para aceitar ele. Então a gente já está fazendo esse processo já. Eu já estou me aproximando das mulheres. Ontem mesmo eu marquei o encontro com uma. Tudo isso aí é um trabalho investigativo, irmão. Porque primeiro você tem que investigar, sondar. E nos próprios acontecimentos, você vai começar a negociar regras. Já para estabelecer o espírito da firmeza, da obediência, da verdade, da honestidade. É porque, veja bem, se elas estão sendo influenciadas através de uma forte parceria com o diabo para continuar reinando o espírito da desobediência nos lares, com confusão, contenda, discórdia e violência, do mesmo jeito a gente pode conscientizar elas da necessidade de mudar. É uma tarefa difícil porque hoje eu já identifiquei uma rede de golpista. Rede de golpista de mulheres, a maioria mulheres. Todo tipo de golpe. E o golpe ele vem através do próprio desejo do homem pela mulher. Você pode ver que boa parte dos golpes hoje que acontece é através de relacionamento das mulheres com os homens. Então as facções hoje, o forte deles é usar as mulheres. Porque é um alvo fácil para o homem. Por causa do desejo dele pela mulher. Eu quero deixar bem claro que o problema não está
nas mulheres, e sim pela fragilidade delas, do inimigo usar ela. É muito mais fácil enganar ela do que o homem. Dessa maneira, dando mais direito para elas, dando privilégio, dando honra, e elas aceitam para desenvolver aquele papel. Então o encontro que eu fiz, que eu marquei ontem, com uma mulher, a gente conversou pelo Zap, né? E aí nós marcamos um encontro e eu fui no encontro, ela não foi. Ela, 1 hora depois que nós marcamos o encontro, eu estava lá ainda. E ela enrolando, dizendo que estava tomando banho, dizendo que estava vindo, e nunca chegava. Aí eu desisti. Então tudo isso aí faz parte de um trabalho de investigação que a gente está desenvolvendo, que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, porque a gente já identificou muitas coisas, muitas falcatruas, muitos golpes nessas tentativas. Tudo isso aí é um controle secreto que controla elas, irmão. Porque a maneira do inimigo enganar as pessoas é a mesma. Através da mulher, ele engana a mulher com vantagens. É o mesmo que aconteceu ali na origem de tudo. E aí esse engano chega até o homem. E para que esse engano se estabeleça, é necessário dar autoridade a elas. No espírito de golpe já, de fraude. E aí essa autoridade que ele dá a ela para induzir o homem e conduzir o homem à queda também. Você pode ver, irmão, que hoje boas partes das brigas, das contendas é de violência, o homem batendo na mulher. Tudo isso existe um trabalho secreto para que isso aconteça. Não é por acaso. E o trabalho é basicamente esse. O homem o diabo usar a mulher para infernizar a família. É o mesmo, o trabalho é o mesmo. Isso aí é desde a origem, eu fui assim, irmão. Então é necessário nós nos restabelecer essa nova ordem, ou esse novo espírito de obediência, se aproximando das mulheres, negociando com elas, claro. Então tudo vai ser feito à base de uma negociação. Porque o inimigo, ele impõe regra a ela, para ela obedecer, né? Essa regra é que forma, digamos assim, a ordem disciplinar da estrutura que controla ela. Então a gente vai negociar essas regras para estabelecer uma outra ordem de obediência. E a partir daí o relacionamento poderão ser salvo. Irmão, a situação tá muito grave. Essa relação entre homem e mulher, ela tá muito grave mesmo. Hoje as mulheres, quanto mais o inimigo põe regra para ela, mais divisão ocorre entre as mulheres e os homens. Hoje as mulheres, a maioria, irmão, elas odeiam o homem só em o homem desejar ela e demonstrar esse desejo. O homem demonstra o desejo pela mulher e ela odeia ele por isso. Para você ver como a situação tá grave. E aí esse ódio já é uma brecha já para o relacionamento não dar certo, e nunca vai dar. Porque mesmo que o homem ame a mulher,
ele não vai permanecer muito tempo com esse amor, porque ela não retribui com o mesmo amor. E aí a tendência é não dar certo. Então eu já estou fazendo um trabalho há dias, irmão, sobre isso. É um trabalho difícil, que é dar pequena vantagem para ela. Lógico que eu não tenho dinheiro para fazer isso, né? Mas é uma maneira de educar elas, né? E ao mesmo tempo convencer ela da necessidade dela aceitar carinhos. Porque hoje as mulheres, irmão, elas não aceitam nem o carinho do homem mais não. Porque o inimigo implantou regra discriminando esse relacionamento, e entre as quais a mulher receber o carinho do homem se torna um crime. Mas já se viu isso, irmão? É crime. É a regra dos políticos dos Moisés, irmão. Então, irmão, isso aí é grave. É uma situação grave. Mas aí todos são obrigados a obedecer, porque não tem outras leis, não tem outras regras. E aí todo mundo fica obedecendo aquelas regras. Agora chegou o reino de Cristo com nova lei, com novas regras, popular. Por que popular? Porque praticamente vai eliminar essa discriminação terrível, que vai fazer com que o homem possa combinar com a mulher, possa dar certo. Relacionamento. Mas tem muito relacionamento que dá certo. Sim. Porque assim, o inimigo, ele só opera aonde há descontrole dele. Onde ele não tem o controle, ele opera naquilo lá. Onde está no controle dele, ele não mexe não. Então muitos relacionamentos dão certo por isso. Porque não incomoda a autoridade dele. Por exemplo, esse trabalho, que é um descontrole, que tira toda a autoridade do inimigo. Todas as influências de meu relacionamento entre homem e mulher, ele vai operar. Porque é um lado aí que tira o controle dele, tira a autoridade dele. Então ele vai operar para continuar com o controle. Agora, onde não há ameaça à autoridade dele, ele continua. Ele continua com a ordem. E aí, essa ordem ele continua reinando. Porque o objetivo dele, irmão, é continuar com a ordem perversa e maligna. Continuar com os projetos dele de destruição dos lares e das famílias. E esse trabalho nosso é para tirar tudo isso. É para tirar essa autoridade perversa, irmão, que destrói os lares, que gera contenda, violência e maldade em todas as áreas. Então, nós apresentamos o amor de Deus, amor puro, às mulheres, né? E elas rejeitam. Por quê? Porque elas estão adaptadas a odiar, ao ódio, à maldade. Pois é, então. E aí elas rejeitam. Mesmo porque elas estão sendo obrigadas a rejeitar, irmão. Porque elas estão presas a um espírito de rebelião. E elas têm que ser fiel a esse espírito. Então, a grande ameaça para o inimigo está justamente aí, irmão. Está justamente aí, essa ameaça de fazer com que ela mude de espírito, passando a obedecer a Deus. E aí vai haver paz, amor, o relacionamento vão dar certo, né? Porque o amor vai reinar na família, no lar, no ambiente, no relacionamento. E vai ser gerado um novo mundo, uma nova sociedade separada do mal. E para que isso aconteça, tem que começar a partir dos lares. Ou seja, dos dois personagens que originou a desobediência, que é o homem e a mulher. Então,
É isso que tem que ser feito. E eu vou continuar me aproximando das mulheres. Ontem mesmo eu já tive uma revelação do Senhor que as mulheres estão querendo me provocar um grande prejuízo. O maior prejuízo já provocou, né? Porque os clientes que estão... A mercadoria boa e os clientes que estão saindo para outros comércios é comércio gerenciado por mulher, né? E aí eu tô perdendo mercadoria boa e também automaticamente cliente. A venda tá fraquinha, irmão, né? Por causa disso. Bom dia! Então, ela já tem me provocado prejuízo, sim. Porque o inimigo usa elas, né? E até que mude tudo isso, requer tempos, irmão, né? Porque é um trabalho que a gente não obriga, ela vem trabalhar para convencer as pessoas. Para convencer de maneira racional. E a gente vai convencer pessoas que estão presas a um regime que obriga. Aí está a grande barreira, né? E ele se estabelece justamente por isso, porque ele impõe a obrigação e as pessoas é obrigada a aceitar. E nós não trabalhamos assim. Nós impondo a regra em forma de negociação para que as pessoas aceitem de forma racional e convencida de ser o melhor para a humanidade. E uma das coisas que a gente vê hoje, irmão, que o inimigo usa para encabrestar as pessoas é convencer ele dele pensar somente em si. O melhor para si. Pode ver que as regras que têm feito com que as mulheres tenham nos prejudicado é essa conduta. Bom dia! De pensar somente em si. Pensar em si, ele não pensa no seu próximo. Por exemplo, eu penso de ajudar uma pessoa, uma mulher. Vendo o lado dela, ela não vai ver o meu lado, não. Ela fica proibida de fazer isso. O inimigo proíbe. E aí, mesmo que ela queira ver o meu lado, ela não tem como ela fazer. Porque é regra do sistema maligno. Aí ela é obrigada a ver só o lado dela, justamente para garantir o direito que o inimigo dá para ela e dever ao homem. Então essas mesmas regras, irmão, ela entra na família dessa maneira. Já pensou um lar onde a mulher só pensa nela, né, irmão? Não tá nem aí com o marido. É amigo, a destruição é certa. Porque não há amor, porque o relacionamento, irmão, ele tem que ser mútuo, ele tem que ser com intenção mútua de um querer o bem do outro. Não um querer somente o bem dele e o mal do outro. E esse é o espírito que se vê. Vendo da desobediência, porque o espírito da desobediência, se a gente periciar ele, é isso aí, irmão. É a maldade, o perverso que pensa somente em si. Ele quer tudo para ele de bom e tudo de ruim para aqueles que estão próximo dele. E aí ele realiza isso aí porque essa é a regra do espírito da desobediência. Você pode ver que o espírito da obediência é amar a Deus e amar o seu próximo. Esse é o espírito da obediência. E se esse espírito entrar no lar, restitui a família. Agora o espírito da desobediência é odiar a Deus e odiar o seu próximo. E pensar somente em si. Só que ele esquece que ele também é semelhante àquele seu próximo, né? Mas pelo fato dele odiar Deus, ele tem que adotar essa regra de odiar também seu próximo. Por quê? Porque Deus, o seu próximo, é a semelhança de Deus. Então tem tudo a ver com Deus. Então primeiramente ele tem que fazer isso. Amar a Deus, bom dia. E amar o seu próximo. Primeiro amar a Deus. E depois ele ganha a capacidade de amar o seu próximo. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais um dia.
Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus.